Então, hoje nós vamos falar sobre o tempo ideal de estudo para você conseguir passar em medicina. Esse vai ser o tema da nossa aula. Uma grande dificuldade que o vestibulando de medicina e até mesmo o estudante de medicina tem em relação à sua rotina de estudo. Então, a questão do tempo, né? Eu sempre digo que o tempo é a moeda mais importante para o estudante, principalmente o estudante de medicina e o vestibulando de medicina. Então, hoje, a minha ideia, né, o meu objetivo com essa aula é ensinar para você como administrar melhor o seu tempo, como você pode usar o teu tempo de uma forma mais produtiva para você conseguir passar em medicina esse ano, tá? É fundamental que você tenha uma boa estratégia de estudo para você usar melhor o seu tempo e com isso conseguir passar em medicina. Porque geralmente, quando a pessoa não consegue passar em medicina, quando ela tem uma reprovação, geralmente o que sai da boca dela é que ela deveria ter estudado mais, né? Acontece isso na faculdade de medicina também. Quando o aluno vai mal, né? Quando o estudante de medicina vai mal na faculdade, ele sempre fala que ele tem que estudar mais, ele precisa de mais tempo de estudo, né? E é sobre isso, então, que a gente vai refletir na nossa aula de hoje, tá bom? E aí eu quero começar a aula trazendo uma metáfora aqui para vocês. Só um pouquinho. Sobre academia e CrossFit. Deixa eu abrir aqui. Aí, perfeito. Então vamos lá. É, há um tempo, faz assim, há mais ou menos algumas semanas, eu troquei, né? Eu fazia academia antes e agora eu comecei a fazer CrossFit, tá? Não sei se você sabe como é que funciona o CrossFit, mas ele é um exercício de alta intensidade, né? Então, o que acontece? Você tem um treino curto, né? Ele dura mais ou menos uns 40 minutos. Então, é um treino curto de alta intensidade. Você estimula muito o teu corpo, tá? Você tem um estímulo muito alto no teu corpo e você consegue ter um gasto energético, você consegue ter vários benefícios em pouco espaço de tempo. E antes de eu fazer o CrossFit, eu estava fazendo academia, né? Então eu ia na academia, ficava ali em média de uma hora, só que acontece. Era um treino que não tinha tanta produtividade, era um treino que não tinha tantos benefícios para o meu corpo, porque eu chegava lá e daí o instrutor, né, que fica na academia, ele foi meu colega na educação física, o Renato, então eu acabava conversando com ele, o dono da academia, o Thiago, ele, ele foi meu colega na educação física também, então acabava que eu ficava conversando com eles, aí fazia um exercício aqui, fazia outro exercício ali, né? E acabava que eu não tinha tanto resultado, né? Eu chegava ali, fazia meu treino, ficava uma hora, saía, assim, não tinha tanto resultado, né? Não tinha tanta produtividade. Por exemplo, no CrossFit, eu treino menos, é um treino mais curto, ele tem mais intensidade e ele tem mais resultado para mim, que é perfeito, né? É o que eu precisava. Chegar lá, não ter que pensar, né? Não ter que pensar que exercício que eu vou ter que fazer. Eu chegar lá, fazer o treino em 40 minutos e ir para casa estudar. Era isso que eu precisava e fazer um treino de alta intensidade que estimulasse o meu corpo, né? Então, quem é meu aluno sabe, né? Eu tenho aula sobre isso, né? Sobre resistência mitocondrial dos neurônios, que quando você faz exercício físico de alta intensidade, você estimula a dopamina, você estimula vários neurotransmissores lá no teu cérebro que são fundamentais para a tua aprendizagem, né? Para o teu processo mental de aprendizagem. Então, veja bem, esse é um exemplo bem clássico, né, que eu trouxe aqui para você da academia, né, do exercício físico para o contexto dos estudos para vocês. Por quê? Porque muitas vezes o vestibulando de medicina ele acha que é o tempo, né? Ele culpa o tempo. Só que na verdade não tem nada a ver com o tempo, né, pessoal? Ele tem a ver com a produtividade, com a intensidade do teu treinamento, entendeu? Então, quanto mais intenso for o teu treinamento,
mais resultados você vai ter, né? É, mais benefícios vai ter a tua estratégia de estudo, tá? Então esse é um grande erro que o vestibulando de medicina acaba cometendo, né? Ele acha que ele precisa estudar mais, ele acha que ele precisa ter mais tempo de estudo para ele ter resultado. Então, no meu e esse exemplo mostra bem claro isso para vocês, né? Óbvio que nós estamos falando aqui de exercício físico, mas no contexto dos estudos acontece basicamente a mesma coisa, tá? Então, esse vai ser o nosso ponto de reflexão, né? Fazendo essa metáfora aqui para vocês, o CrossFit versus academia, tá? Beleza. Então vamos lá. Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto aqui para a gente refletir, né? Que quando a gente fala em performance cognitiva, a gente fala de performance nos estudos, né? Você aprender mais, você memorizar os conteúdos, porque pensando num contexto de aprovação em medicina, no dia da prova você precisa ter aprendido aquele conteúdo previamente e você precisa usar a tua memória ali no dia da prova para você relembrar dos conteúdos, né? E através daquelas informações que a questão vai trazer para você, o teu córtex pré-frontal vai processar essas informações, né, vai ter um raciocínio lógico e vai tomar decisões, né? E para ele tomar essas decisões, ele precisa acessar a memória, tá? Então, quando a gente fala em performance mental, você precisa ter uma boa capacidade de aprendizagem e uma boa capacidade de memorização, tá? E o tempo ele envolve isso, né? Porque para você aprender um conteúdo, para você memorizar um conteúdo, você precisa de tempo, né? O tempo ele vai ser fundamental para o teu processo mental de aprendizagem, né? Então, até inclusive tem uma neurocientista, a Stella Collins, que ela fala que a aprendizagem acontece no longo prazo, né? E eu sempre falo isso para os alunos porque isso mudou o jogo para mim. Eu acreditava que eu precisava aprender hoje, eu tinha que sentar e aprender o conteúdo. E na verdade, não, eu precisava de tempo, eu precisava de longo prazo para me aprender aquele conteúdo. Então, eu não vou aprender o conteúdo hoje, né? Eu vou aprender o conteúdo no longo prazo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, cefaleia, né? Que é um conteúdo que eu tive há mais ou menos umas 4 semanas atrás na faculdade de medicina, cefaleia. E eu não aprendi cefaleias em uma sentada de estudo, não. Eu aprendi um pouquinho de cefaleias, né? Os tipos de cefaleia, migrânia com áurea, migrânia sem áurea, né? Os tipos de enxaqueca. Aí eu aprendi isso. Aí, na outra semana, eu aprendi como que você faz uma anamnese. Depois aprendi tratamento. Então, todo dia, toda semana, eu fui aprendendo um pouquinho e hoje eu já consigo compreender melhor aquele conteúdo, né? E antigamente, eu lembro quando eu comecei a estudar, eu tinha muito essa ansiedade, né? Eu tinha muito esse, nossa, meu Deus, eu tenho que estudar esse conteúdo, eu tenho que saber ele amanhã, né? E na verdade, não, você precisa todo dia estudar um pouquinho para você conseguir dominar esse conteúdo, né? Eu acho que isso é fundamental para você ter um bom resultado nos estudos. Porque senão, o que acontece? Você acaba estudando ansioso, né? E quando você estuda ansioso, você não tem resultado, né? Você não presta atenção, você não consegue entender aquele conteúdo, você não consegue memorizar aquele conteúdo, porque você está ansioso, né? Tenta fazer uma redação ansioso, tenta fazer uma prova ansioso. Provavelmente você já deve ter tido essa experiência. E eu acredito que não foi uma experiência positiva, porque quando mais calmo você tiver, melhor vai ser a tua capacidade de atenção, a tua capacidade de foco, né? Então a ansiedade é uma grandeza inversamente proporcional ao teu nível, à tua performance nos estudos. Quanto mais ansioso você fica, menos performance nos estudos você tem, tá? E a gente pode ver isso na prática. Então acontece, quanto mais ansioso você tiver, mais nervoso você tiver, mais tempo de estudo você precisa. Olha que louco isso, né, pessoal? O ponto que eu quero chegar aqui para vocês. Então, você precisa de mais tempo para aprender aqueles conteúdos, né? Você vai ter que ter mais tempo. Se você tivesse um estudo de qualidade, se você tivesse um estudo focado, com atenção, você precisava de menos tempo para estudar.
Olha que louco isso, né? Então, um ponto bem interessante, né? Que às vezes o pessoal quer quantidade, né? Quantas horas eu tenho que estudar para conseguir passar em medicina? E às vezes as pessoas esquecem do mais importante, que é a qualidade, né? A qualidade do teu estudo. Por exemplo, né, o exemplo que eu dei no início para vocês da academia. Então você vai fazer a academia, você vai lá, fica conversando, fala com o professor, fala com o seu amigo, daqui a um pouco você você pratica exercício físico com algum amigo seu, né? E aí você fica conversando com ele, você, né, conta alguma história ali e o tempo vai passando. E aí, por exemplo, no CrossFit não tem isso, né? Intensidade, 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 intensidade. Então, o que acontece? Você acaba tendo muito mais resultado, né? Você acaba tendo muito mais performance em menos tempo, entendeu? Então, esse é o ponto, né? Você ter mais performance nos teus estudos em menos tempo. Então, esse é o objetivo, né? O objetivo do atleta mental. Léo, o que que é um atleta mental? Atleta mental é um estudante que veio de baixo, que não nasceu em berço de ouro, que não recebeu herança da família, mas essa pessoa ela quer ascender na vida através dos estudos. Então, um atleta mental, ele se preocupa com todos esses detalhes, ele se preocupa com essa questão da performance, ele se preocupa com o nível emocional dele, né? Se ele vai estar muito ansioso, se ele vai estar muito nervoso, e como que ele faz, quais são as melhores estratégias para ele conseguir ter um melhor resultado nos estudos em pouco tempo. Ter um melhor resultado nos estudos em pouco tempo, tá? Então aqui com essa análise, com essa reflexão que eu quero que vocês tenham, né? Veja bem, eu não sou coach, não sou guru de nada. O meu objetivo aqui é fazer você ser o primeiro médico da sua família. Esse é o nosso objetivo. Ajudar o cara a baixar renda, né? Quem tem dinheiro não precisa da minha ajuda. Então, o meu foco, o meu objetivo é o cara baixar renda, ajudar esse tipo de pessoa a ser o primeiro médico da família dele. Esse é o meu objetivo. Então, eu quero trazer muito mais reflexões do que dizer o que tu tem que fazer. Eu acho que você, através dessas informações, você vai processar e você vai aferir o que, que você tem que fazer, tá? Então, esse é o meu grande objetivo. Eu acredito que o primeiro passo para a mudança é a consciência. Então, se você tiver consciência, você vai refletir, pô, faz sentido o que ele está falando. E aí você vai mudar, né? Você vai buscar estratégia para você mudar e ver que está errado, né? Ver que tem alguns pontos que não está dando resultado para você. E aí você vai buscar mudar a sua rotina de estudo para você conseguir ter resultado. Mas veja bem, muitas vezes o vestibular ele procura um número, né? Quantas horas eu preciso estudar? Será que eu vou estudar 10 horas? Será que eu vou estudar 12 horas por dia? Será que eu vou estudar 8 horas por dia, né? Então ele tem bastante essa dúvida, né? Quantas horas eu preciso estudar para me conseguir ter um bom resultado nos estudos? Essa é uma grande dúvida, né? E até mesmo estudando em medicina, né? Eu tenho prova daqui. Quantos dias é que eu tenho prova? Eu até anotei aqui, vamos ver eu tenho prova de clínica médica daqui 14 dias, tá? 14 dias, são 50 questões, 6 especialidades, né? Então, assim, eu tenho prova daqui 14 dias. E aí, muitas vezes também o estudante de medicina tem dúvidas, né? Pô, eu tenho 14 horas, quantas horas eu vou estudar por dia? Quais são os conteúdos que eu vou colocar mais energia? Quais são os conteúdos que eu vou focar mais para me conseguir ter um bom desempenho nos estudos, né? Então, eu tenho 14 dias. Como que eu vou administrar esse tempo? Também é uma dúvida que o estudante de medicina tem, né? Porque são skills, né? São habilidades que a gente não aprende na escola, que a gente não aprende no cursinho, que a gente não aprende na faculdade de medicina e são fundamentais. Por quê? Porque se você estuda de uma forma errada, você precisa de mais tempo, né? E tempo é uma coisa que é escassa para quem é estudante, principalmente para quem quer passar em medicina, que é um dos vestibulares mais concorridos, e quem é estudante de medicina, porque é uma das faculdades que mais exigem é uma das faculdades mais puxadas, né? Você precisa ter uma dedicação, você precisa ter um foco ali, senão você não vai conseguir fazer uma boa faculdade, né? Eu não estou falando aqui de se formar, tem muitas pessoas que vai indo ali, vai levando com a barriga e até consegue se formar. Estamos falando aqui de um atleta mental, o cara que quer se destacar, o cara que quer ser um bom médico, o cara que quer conseguir um bom emprego, quer ter uma boa remuneração, estou falando desse tipo de pessoa. Então, acontece, quando você vai lá e não tem essa estratégia, não tem essa organização, não consegue organizar ali o teu estudo, você acaba precisando de mais tempo para estudar, para ter aquele mesmo resultado, você precisa de mais tempo, né?
E aí, você muitas vezes acaba não tendo o resultado que você quer na prova, né? Você vai lá, pega exame, pega a recuperação, né? Tem alguns estudantes de medicina que chegam até a reprovar, né? Ou vestibulantes que reprovam, né? Então é importante a gente debater sobre isso, tá? E aí você deve estar se perguntando, pô, beleza, como que eu faço então para ver quanto tempo eu vou estudar, quais são as matérias que eu vou focar mais, né? Então vamos falar sobre isso, tá? Só deixa eu ver aqui, vamos ver se tem algum comentário aqui. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Comenta aqui para mim se faz sentido para vocês. O que que vocês acham? Creatina, né? Creatina é um excelente suplemento. Podemos falar também sobre isso, tá? Beleza. Tá, vamos lá então. Então, assim, vamos lá. Como que eu faço então? Como que eu administro o meu tempo? Como que eu uso o meu tempo de forma mais produtiva, tá? Então, assim, o primeiro ponto, tá? Você ter o feeling do seu cérebro. Acho que esse é o primeiro ponto dessa parte do como, né? Como que eu melhoro o meu tempo de estudo, né? Como que eu otimizo o meu tempo de estudo? Como assim? Feeling do meu cérebro. Você precisa identificar quando você não está bem emocionalmente, quando você teve um sono de baixa qualidade, quando você teve algum problema, né? Você brigou com seu amigo, você brigou com a sua mãe, você teve algum problema familiar, você não está conseguindo render nos estudos, tá? Você precisa ter esse feeling, tá? Então veja bem, quando você acorda mal, você acorda cansado, você não está disposto, você não consegue render nos estudos, você tem que ter esse feeling, tá? E aí você precisa identificar qual que é a etiologia disso. O que que fez você acordar mal, você acordar cansado, né? Você descobrir qual que é isso. Ah, foi o meu sono, fui dormir tarde, fiquei mexendo no telefone, ou eu comi eu jantei um fast food ali, uma comida pesada, isso prejudicou meu sono, acordei ansioso, né? Acordei cansado, isso é bem importante, né? De 0 a 10, qual que é o teu nível de energia quando você acorda, tá? Então esse é um ponto bem importante, tá? De você ter esse feeling. Por quê? Por que que eu quero falar isso para vocês? Porque quando você acorda cansado, desmotivado, você acorda fadigado ali, o teu nível de energia não tá legal quando você acorda de manhã, você deve não estudar, você deve administrar ali teu estudo, reduzir o teu tempo de estudo ou até mesmo não estudar, tá? Por quê? Porque se você estuda cansado, se você estuda desmotivado, né, sem foco, sem atenção, você não vai ter um resultado do estudo. Isso vai gerar uma neuroassociação negativa do teu cérebro com os estudos. Isso vai, no longo prazo, isso é muito ruim, entendeu? Porque daí no outro dia tu acorda mais cansado, aí você não consegue render nos estudos, você fica se cobrando, né? Você fica com medo ali, né? Com pensamentos negativos, e isso não é legal. Então, esse é um ponto bem importante, tá? De você analisar quando você acorda e você não está bem e você não estudar, né? Você reduzir o teu tempo de estudo, você não ficar se cobrando porque o teu estudo vai ser de baixa produtividade, tá? E aí, por exemplo, hoje eu vou descansar então, acordei cansado, não está rendendo meus estudos, então hoje eu não vou estudar. Mas amanhã eu volto com foco total, tá? Então acho que esse é um feeling, né, um sentimento ali que você tem que ter, uma análise, né, conseguir interpretar as informações que o teu cérebro te dá. Por quê? Quando você acorda cansado, quando você acorda sem vontade, né, sem motivação para fazer as coisas, porque assim, se você
é jovem, né? Tem entre 20 e 35 anos, 20 e 40 anos, você tem que acordar de manhã com vontade, com motivação para fazer as coisas. Se você acorda cansado, desmotivado, isso é um sinal, é uma informação que o teu cérebro está dando para você, que tem alguma coisa errada. Talvez o teu sono, talvez a tua alimentação, talvez você é sedentário, né? Então, tudo isso são informações que o teu cérebro está dando para você. Você tem que identificar da onde que vem, né? Qual é a etiologia, qual é a origem dessas informações que o teu cérebro está te dando para você mudar isso, tá? Isso é fundamental, beleza? Por quê? Porque quando você descansa, né, e você começa a melhorar a tua alimentação, melhorar teu sono, começa a praticar isso físico, você começa a ter, você começa a acordar com mais motivação, você começa a acordar mais focado, com mais energia para estudar, tá? E aí o teu estudo, em vez de você estudar 8 horas por dia, você estudar 4 horas por dia e você ter um máximo de foco. Você consegue ter mais atenção nos teus estudos, você consegue ter mais performance, mais produtividade nos teus estudos, tá? Esse é um ponto fundamental, tá? Você saber ler essas informações que o teu cérebro te dá e saber não estudar, né? Olha que louco isso. É, você saber quando que você não tem que estudar, que você tem que descansar, né? Porque não é quanto tempo você estuda, é a qualidade do teu estudo, não é a quantidade, é a qualidade. Às vezes é melhor você estudar 2 horas no dia, você estudar 3 horas no dia, do que você estudar 6, do que você estudar 9 horas e não ter produtividade, né? Não ter retenção, não aprender o conteúdo, tá? E aí, o outro ponto que eu quero conversar aqui com vocês, que é a questão de como que é o teu estudo, né? De como que você usa essas horas de estudos. Então, tinha um dilema muito grande comigo. Eu tinha um problema muito, muito forte comigo, que era o seguinte, que eu achava que para mim conseguir passar em medicina, né, para mim conseguir ter um bom resultado nos estudos, eu precisava o quê? Eu precisava estudar várias horas por dia. Então eu achava que para mim conseguir passar em medicina, eu precisava estudar muitas horas por dia, né? 10 horas por dia, 12 horas por dia, porque quando eu comecei ali a minha rotina de estudo, eu via vários vídeos no YouTube, né? Pô, o cara que passou em primeiro lugar na USP, isso e aquilo, né? E a gente acha que todo mundo é igual, né? A gente acha que a nossa realidade é igual a esse tipo de pessoa. E eu meio que comecei a me comparar, eu pensei, pô, o cara passou lá, então também tem que estudar muito, medicina é muito difícil, então se é difícil eu tenho que estudar muito, né? E até hoje, às vezes, eu vejo na medicina que às vezes a pessoa vai mal na prova e ela sempre fala, pô, eu tinha que ter estudado mais, eu precisava de mais tempo de estudo, né? E e as pessoas não falam que talvez a minha estratégia de estudo não foi boa, né? É difícil a pessoa falar isso. Não, a minha estratégia de estudo não foi boa, né? Porque o estudar, né? Pensando no método tradicional, o estudo é o quê? É o cara ver a aula. Então, eu estava conversando com um colega meu, ele falou, pô, é, tem prova daqui a alguns dias, então tem que ver as aulas, né? E eu falei, pô, ver aula não funciona, né? Você não tem taxa de retenção, você tem um entendimento sobre aquele conteúdo, mas você não aprende. Então você não tem taxa de retenção, tem a curva do esquecimento, amanhã você vai esquecer, e aí vem aquela reflexão, né? Será que nesse meu tempo de estudo, então tenho prova, prova de vestibular daqui tantos meses, ou tenho prova na faculdade daqui tantos meses. E aí a pessoa vai se perguntar, né? Como que eu vou estudar? Que é o ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês, né? Por quê? Você precisa ser produtivo durante as suas horas de estudos. E aí vem o ponto: como que eu vou ser produtivo durante o meu estudo? Né? Quais são as estratégias que eu vou utilizar? Então, por exemplo, eu tenho prova daqui a algumas semanas. E o, o lógico, assim, né? Que as pessoas pensariam, pô, então eu vou ter que ver as aulas, né? Eu vou ter que ver as aulas, porque eu tenho prova, então eu tenho que ver aulas, né? Eu tenho que ler a apostila, eu tenho que ler o livro, né? Tem que ler o livro para mim conseguir ter um bom desempenho na prova, né?
Então, várias pessoas pensariam dessa forma. Então, se eu quero passar em medicina, né? Então, se eu quero passar em medicina, né, eu tenho que ver as videoaulas, eu tenho que ter a base teórica, eu tenho que ler a apostila, eu tenho que ler os livros para me conseguir passar em medicina, né? Então, geralmente esse é um pensamento que as pessoas têm, né? Então, se eu quero passar, eu preciso ver a videoaula, preciso ver os conteúdos, né? Então, por exemplo, eu tenho prova daqui 14 dias. Então, para mim conseguir dominar os conteúdos, eu preciso ver videoaula, né? Eu preciso assistir as aulas, né? Como é que eu vou fazer a prova sem assistir as aulas, né? Então, esse seria um ponto. Só que o que acontece? Se eu ver videoaula, por exemplo, vou lá assistir as aulas, vou ler o livro, né? A taxa de retenção da videoaula é 5%. Quando eu vou ler um livro, quando eu vou ler uma apostila, a minha taxa de retenção é 10%. Ou seja, daquela aula, vamos pegar uma aula que tem 60 minutos. Dessa aula eu vou conseguir absorver só 5%. Vocês podem fazer o teste, tá? Pode fazer o teste em casa. Pega, assiste uma aula e depois dessa aula tu pega uma folha em branco e tenta ver o que, que você reteve daquela aula, o que você realmente aprendeu. Não é entender, é aprender. Pega uma caneta e um papel e escreve. Nessa aula, desliga a aula ali e bota. O que, que você aprendeu, né? Tem uma cientista indiana, né, uma neurocientista indiana que ela chama isso de regurgitação do conhecimento. É você colocar para fora o conhecimento, tá? Então, tenta fazer esse teste e vocês vão ver. Então, pensa bem, pô, eu vou. E vocês vão ver que acontece isso na prática, né? A tua taxa de retenção é baixíssima. Aí veja bem, você vai estar lá estudando, vendo uma aula de uma hora, para reter 5%, entendeu? Então você vai ter. E olha que louco isso, olha que louco isso, presta atenção, pessoal. Você vai ver essa aula de uma hora, vai ter uma taxa de retenção de 5%, e no outro dia você vai esquecer o conteúdo. Aí você vai ser improdutivo, porque tu vai ter que estudar de novo aquele conteúdo, porque tu já esqueceu. Taxa de retenção baixa, curva do esquecimento, esqueceu o conteúdo. Aí você tem que estudar de novo esse conteúdo. Aí o que acontece? Você fica mais ansioso, você fica nervoso. Aí quando você for dormir, você vai estar cheio de pensamento, meu Deus, tem que estudar de novo, não aprendi aquele conteúdo, tem a prova, você reprovado, vem aqueles vários pensamentos na tua cabeça, aí tu prejudica teu sono. Aí o sono ele é ansiolítico, né? Ele te deixa calmo. Então, se você não dorme bem, você fica ansioso. Ao contrário, então, se dormiu bem, você fica calmo, você fica relaxado. Dormiu mal, você fica ansioso. Né? Você dormiu mal porque estava com esse excesso de pensamento, você não faz higiene do sono, você não tem um ritual para você dormir, para potencializar o processo do sono, né? Que é um processo fundamental no contexto de performance cognitiva, né, para você recuperar seus neurônios, para você ter uma boa capacidade de memorização, para você ter saúde mental, né, que é você ter a plenitude das suas funções cognitivas. Aí, olha que louco, você dorme mal, você fica ansioso, aí as tuas horas de estudo no outro dia são péssimas, né? Você acaba tendo um baixo desempenho nos estudos. E aí, no outro dia, você tem que estudar de novo, você, entendeu? Aí você fica vendo videoaula, e é meio que um estudo da esperança, né? Eu chamo de estudo da esperança. Porque você estuda e reza para aprender o conteúdo, né? Porque você é passivo durante as suas sessões de estudos. Então, quando você tem uma estratégia de estudo de alta produtividade, né? Quando você consegue ter uma boa retenção no conteúdo, você tem uma boa estratégia de revisão, né? Para atenuar a curva do esquecimento. Você acaba estudando menos e aprendendo mais. Você não precisa de 10 horas de estudo. Com menos horas de estudo, você consegue ter um bom desempenho nos estudos. Tá? Então, veja bem. Aí você deve estar se perguntando, pô, Léo, beleza. E como que eu vou ser ativo, então, durante meus estudos? Como é que eu vou ter uma taxa de retenção de 90% a 100%? Praticando, tá? Então, quando você pratica, você consegue o quê? Você consegue ter uma taxa de retenção, tá? Taxa de retenção de 90 a 100%, tá? E aí a gente pode citar, né, o que é praticar? Você fazer exercícios,
você ensinar o conteúdo para alguém. Então, isso são estratégias que você vai ter uma maior taxa de retenção, né? Mesmo sem base, mesmo sem videoaula, mesmo sem o livro, você praticando, você vai ver. Quando você pratica, você vai ver, pô, beleza, qual que é o tratamento quando a pessoa tem uma migrânia, né? Eu falei ali das cefaleias, que é um dos conteúdos que vai ter na minha prova daqui a algumas semanas. Então, eu vou lá e vejo, tá, beleza. Qual que é a fisiopatologia, né? Quais são as alterações neurofisiológicas quando a pessoa tem cefaleia, quando a pessoa tem enxaqueca, dor de cabeça. Beleza. Quais são os sintomas que essa pessoa vai ter? Então, ela vai ter um problema no cérebro dela, vai ter os sintomas, e aí eu vou pensando, aí qual que é o tratamento? Beleza. Entendeu? Você vai praticando aquele conteúdo, você vai vendo o que, que você sabe, o que, que você não sabe, né? E aí você começa a pensar, pô, beleza, como que o professor pode cobrar esse conteúdo na prova, né? Será que ele pode pedir o tratamento, a primeira linha, a segunda linha, quais são os tratamentos que ele pode cobrar? Aí tu começa a pensar, você começa a ser ativo, você começa estimular mais o teu cérebro durante os teus estudos. Então, em vez de você ser passivo e você receber o conteúdo, você começa a construir o conhecimento na sua cabeça, que é o que os caras fazem nos Estados Unidos, na Europa, e por isso que eles são muito bons nessa parte de aprendizagem e de memória, né? Pode ver, no Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, né? Mas nos Estados Unidos, na Europa, tem vários. Por quê? Porque os caras estimulam mais esse processo mental de aprendizagem. Aqui no Brasil, o nosso sistema educacional ele é precário, né? Até teve uma imagem que eu postei esses dias da tecnologia, né, em 1900, e a tecnologia agora no século XXI. A escola lá atrás e a escola agora. É a mesma coisa, a escola não mudou, a tecnologia evoluiu muito, né? Então, infelizmente, a gente não tem essa mudança do sistema educacional, infelizmente, né? E quando a gente compara o Brasil com outros países, a gente consegue ver que lá fora é bem diferente isso, né? Tanto que, por exemplo, nas escolas de medicina, eles usam muito o problem-based learning, né? A aprendizagem baseada em problemas, né? Você usar os problemas do dia a dia como um veículo para você otimizar o processo de aprendizagem. Por quê? Porque quando a gente olha para a neurociência, e a neurociência é a ciência que estuda, né, o funcionamento do cérebro, e a gente tem um ramo da neurociência que é a neurociência cognitiva, você consegue identificar que o nosso cérebro ele foi evoluindo ao longo dos anos e ele desenvolveu essas habilidades de memória, a habilidade de aprendizagem, desenvolveu o córtex pré-frontal para quê? Para você resolver problemas, para você sobreviver. Então você tem um problema do dia a dia, você pega esses problemas do dia a dia e você cria soluções para esses problemas do dia a dia com o objetivo de sobreviver, né? Então foi por isso que o nosso cérebro desenvolveu essas habilidades, essas ferramentas, né, como a aprendizagem e a memória. Então você guarda, você memoriza que naquele local tem alimento, naquele local tem predador. Então por isso que o nosso cérebro foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, se você sentar para estudar e não ter um problema da vida real, você não ter um porquê você vai memorizar, você vai guardar aquele conteúdo, sendo que gasta energia a memória, você não vai aprender. Por isso que o vestibulando, né, o estudante em geral, ele tem tanto problema emocional, né? Tem um estudo feito na Califórnia mostrando de cada 10 a escola de medicina na Califórnia, de cada 10 estudantes de medicina, 5 desenvolvem burnout, que é o esgotamento físico e mental, né? Que é uma síndrome, um problema, né? Com o excesso de conteúdo, a sobrecarga cognitiva, muita coisa para estudar. Então, de cada 10 estudantes, 5 têm problemas, né? 5, a metade, 50%. Imagina se a gente fizer um estudo para o vestibulando, né? Acho que vai aumentar essa porcentagem. Acho que não vai ser 50%, pode ser um pouquinho mais, porque acho que o vestibulando tem muito mais problema, né? Porque nós temos uma taxa de desistência muito alta na medicina, né? Não é falado isso. Você me gosta de trazer isso para vocês. Muitas pessoas desistem, 97% desistem. E eu vejo isso no dia a dia, porque eu vejo pessoas que me mandaram mensagem ano passado, em 2020, né? Pô, Léo, eu quero passar em medicina, meu sonho é ser médico, meu sonho é ser o primeiro médico da minha família, e esse ano o cara tá fazendo outra faculdade, né? Pô, mas ano passado o teu sonho era ser médico, esse ano mudou o sonho? Que sonho é esse que muda? Né? Por que mudou? Porque o cara sofreu, né? O cara sentava para estudar, era só feedback de dor, só estresse, só coisa negativa. A medicina, que era para ser uma carreira bonita, né? Uma coisa legal, acabou sendo um filme de terror. Aí o cara pensa assim, pô, se para passar é assim, imagina na faculdade, né? Aí o cara acaba desistindo e ele nem percebe disso, né? Porque o cara estuda 3, 4 horas por dia, o cara não tem resultado, o que vem na cabeça dele é o seguinte: eu preciso estudar mais,
Eu preciso dobrar esse tempo, eu preciso multiplicar esse tempo. E aí, quando ele multiplica essa variável, essa métrica tempo, ele desregula o sono, ele desregula a vida social do cara, né? Porque o cara não tem tempo para nada, ele só estuda, desregula a vida social dele, né? Prejudica o sono. E aí, o que acontece? Beleza, então, se eu tenho que estudar mais, eu já fico... E aí tem o cara que estuda, né? Tem o que faz cursinho presencial. Esse cara é pior ainda, né? Por quê? Porque o cara fica o dia inteiro na sala de aula. Aí o professor manda lá, ó, tem que fazer 30 questões para fixar o conteúdo. Tem que ler a apostila. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí o cara fica 8 horas no cursinho. O cara chega em casa. Ele tem que mais estudar isso daí. Aí o cara faz a seguinte decisão. Ele começa a tomar café. Ele chega em casa às 6 horas, depois que ele ficou o dia inteiro estudando no cursinho presencial, que ele pagou 30 mil no ano, né? 30 mil reais no ano. A família dele investiu, por quê? Porque é o que mais aprova, né? São várias aprovações federais, USP, isso e aquilo, né? Então vou investir aqui, né? Os caras têm aprovações, os caras, né? Então, olha quantas pessoas que aprovaram, né? Só que eles não contam que a maioria dessas pessoas, o cara começou a estudar lá no ensino fundamental. O cara é um gênio, eles não falam isso. Mas enfim, aí o cara vai lá, 30 mil no ano para fazer o cursinho, chega em casa às 6 horas da tarde, e aí acontece, ele tem que ler a apostila, ele tem que fazer questões, ele tem que estudar. Passar em medicina tem que estudar, senta a bunda na cadeira e estuda. O cara que passou em primeiro lugar, ele fez isso, sentou a bunda na cadeira e estudou o dia inteiro. 16 horas por dia, não tinha Facebook, não tinha isso, não tinha aquilo. E aí as pessoas compram essa história, né? Essa história de sucesso. Porque eles não podem dizer que o cara nasceu em berço de ouro, que para ele foi mais fácil, que ele começou a estudar quando ele estava lá no ensino fundamental. Eles não falam isso, né? Porque daí fica, pô, né? Fica meio ruim pro marketing dos caras, né? Dizer que o cara é um gênio. Pô, o cara aprende rápido, por isso que ele passou. Não é porque o cara estudou 16, porque é impossível, é humanamente impossível estudar 16 horas por dia. Nosso cérebro não foi feito para isso. Os caras vendem essa ideia de sucesso, né? Pô, olha o cara, ele se dedicou, ele sentou a bunda na cadeira, ele passou, meu Deus, ele é foda, não sei o quê. Passou em primeiro lugar na USP, não sei o quê. E aí o vestibulando, né? Por exemplo, no meu caso, eu falo isso porque eu passei por isso, tá, pessoal? No meu caso, que era baixa renda, eu pensava assim, meu Deus, cara, eu trabalho até as 9 horas da noite. Eu tenho boleto para pagar no final do mês. Como é que eu vou estudar 16 horas por dia? Não tem como, né? Aí eu pensava, meu Deus, medicina não é para mim. Porque eu achava que esse era a única solução, fazer o cursinho de 30 mil reais por mês, é, ver vídeo aula, e aí eu ia passar em medicina. Só que eu tentei fazer isso, e não deu certo para mim, né? Então, veja bem, quando essa pessoa chega em casa, né, o cara lá, cursinho presencial, estudou o dia inteiro, tem que ver a apostila de coisa, o que ele faz? Ele vai lá e toma uma xícara de café, para ele ficar acordado, porque o cara tá cansado, o cara tá com sono. E aí ele vai lá e faz o quê? Ele coloca uma cafeína para dentro, né? Ele toma um café. E aí essa cafeína é um estimulante, né? Vai dar um estímulo ali para ele. Só que assim, tem um hormônio chamado cortisol. O cortisol ele tem que estar alto de manhã. Se eu tô falando aqui com você, acordei 5 horas da manhã, eu tô cansado, eu tô sonolento, né? Como que você acha que foi o meu nível de energia quando eu acordei? Eu acordei cansado, acordei desmotivado. Como é que eu acordei? De 0 a 10. Como que você acha que foi o meu nível de energia? Por quê? Porque o meu cortisol ele tem que estar alto de manhã. Ele tem que estar lá em cima. Se ele não tiver, porque tem alguma coisa desregulada. Então, fisiologicamente falando, né, do ponto de vista endócrino, do ponto de vista hormonal, o cortisol tem que estar alto de manhã. De tarde, ele vai estar médio. E de noite ele tem que estar baixo. Então, de noite eu não estudo, de noite eu reduzo o meu tempo de tela, de noite eu crio estratégias para induzir o sono, tá? Eu apago as luzes, né? Luzes mais fracas no quarto. Então, são várias coisinhas. Tomo um chá, né? Vai acalmando. Eu gosto muito de ver palestras, né? Desenvolver o meu lado espiritual nesse período. Então, eu vejo palestras, eu escuto uma música calma, né? Eu vou descansando, tá? Não como um alimento pesado, para mim induzir o meu sono. Então, meu cortisol tem que estar baixo de manhã. Desculpa, de noite. Ele tem que estar baixo, não pode estar alto. De manhã, sim, de manhã tem que estar lá em cima. Por isso que eu estou aqui falando com vocês, né? Acredito que o meu nível de energia tá legal. Não estou aqui morrendo, cansado, sonolento. E veja bem que a minha rotina é bem extenuante, né? Então,
Esse cara que estuda de noite, né, chegou em casa, tomou café, ele tem que fazer questões, ele tem que ler a apostila, ele tem que ver o livro, esse cara ele vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã. E no outro dia, às 6 da manhã, ele tem que estar de pé, porque às 7 horas começa o cursinho dele. Esse cara aí, ele é um forte candidato a ser paciente do psiquiatra. 1 hora o cara vai desregular. Como que ele vai desregular? Pode ser com uma ansiedade, pode ser com uma depressão, né? Pode ser com o transtorno do pânico. Alguma coisa esse cara vai chegar no psiquiatra, tá? E assim, o que eu tô falando aqui é coisas, não é achismo. Acontece isso que eu tô falando para vocês. Acontece. O cara, 1 hora ou outra, ele vai chegar no antidepressivo. 1 hora ou outra, esse cara vai tomar um medicamento ali para a ansiedade dele. 1 hora esse cara vai, né? Se eu abrir ali meu direct para vocês, vai ter várias pessoas assim. Vários. Fez um cursinho, gastou uma grana, não passou em medicina, acabou no psiquiatra. Vários. Vários. Então, veja bem, o tempo, né, pessoal, parece ser uma coisa tão simples. Pô, é 4 horas de estudo, é 5 horas de estudo, é 6 horas de estudo. Mas eu queria trazer uma reflexão maior, né, que transcendesse 4 horas de estudo, 5 horas de estudo, né? Uma coisa que realmente fizesse sentido para vocês, que pudesse agregar um conteúdo para vocês, que acho que é esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer, principalmente vocês querem seguir a carreira médica, né? Porque a medicina ela é extenuante, né? Então, se vocês não tiverem bem isso trabalhado, principalmente agora, antes de entrar na faculdade, isso vai acabar prejudicando vocês. Porque a medicina é uma carreira bonita, né? É tão legal você chegar no ambulatório, você fazer consultas, você fazer anamnese, você fazer um exame físico, você discutir depois com o professor qual que é a melhor conduta para aquele paciente para resolver o problema dele. É tão bonito isso, né? É tão gratificante a medicina, pelo menos para mim. Acredito que você que está aqui me assistindo 6 horas da manhã é porque você também quer ser médico, você sonha, né, com esse objetivo. Então, veja bem, a gente tem que refletir sobre isso, sobre a tua saúde mental, né? Que saúde mental não é ficar com a perna pro ar, procrastinando, ver série o dia inteiro. Isso aí não é saúde mental. Saúde mental é você ter uma boa alimentação, você ter um bom sono, você ter uma plenitude nas suas funções cognitivas, né? Você ter foco, você ter atenção, você memorizar os conteúdos. Isso é saúde mental, né? E essa é uma das pautas que eu gosto sempre de trazer aqui para vocês. Então, veja bem, o cara vê essas histórias, né, essas cases de sucesso que o pessoal vende aí para vocês e acredita que é isso. Aí o cara vai lá e tenta, ó, tem que estudar, tem que sentar a bunda na cadeira. Essas coisas aí de técnica de estudo, estratégia do tempo, não existem. É balela, é coisa de coach, né? E aí os alunos veem, pô, pois é, só sentar a bunda na cadeira e estudar, vou fazer isso. Aí o cara senta a bunda na cadeira, estuda e não passa. Não passa no primeiro ano, não passa no segundo ano, não passa no terceiro, não passa no quarto, e aí ele abandona, né? Vai fazer outro curso. A vida dele vira um filme de terror, né? Não vira uma coisa agradável. Aí o cara desiste da medicina, né? Porque, no meu caso, vou dar o meu exemplo, né? Por exemplo, eu vi isso, né? Porque antigamente no YouTube não tinha pouca informação, né? Sobre isso. E era uma informação meio que baseada no achismo, né? Então o cara tinha nascido em berço de ouro, o cara fez escola particular, e aí meio que para ele engrandecer ali a aprovação dele, ele falava, não, eu estudei 12 horas por dia, eu isso e aquilo, né? E eu meio que acreditava, pô, se o cara fez isso, né? O cara passou, eu vou fazer isso também. E aí meio que eu tentei fazer isso, só que no meu caso eu trabalhava, né? Trabalhava até as 9 horas da noite, trabalhava de tarde, de noite, e para mim era bem puxado, porque eu trabalhava numa academia, então eu tinha que levantar peso, tinha que fazer isso, aquilo, era um trabalho extenuante, chegava em casa cansado. E aí eu pensei, meu Deus, então, como é que eu vou estudar tudo isso daí? Aí assinei uma plataforma online, tinha 4 aulas por dia. E aí fui tentar ver essas aulas. Aí não tinha tempo para estudar, né? Porque ver aula não é estudar. Beleza, ver aula não é estudar. Então eu vou ter que estudar, fazer questões, né? Enfim. E aí não tinha tempo para fazer as questões. Aí eu via as aulas e não fazia as questões. Aí eu era passivo, não aprendi o conteúdo, não tinha resultado. Aí eu pensei, pô, beleza. Então vou começar a reduzir o tempo de sono, né? Dormir, eu durmo quando eu morrer. Eu pensava assim, deixa para dormir depois, né? Aí comecei a reduzir o sono. E aí acontece, aí vira uma bola de neve. Tu dorme pouco, tu acorda ansioso, tu toma café para conseguir estudar. E eu nunca me dei bem com a cafeína, né? Eu fico meio ansioso, eu fico pensando um monte de coisa ali. Para mim a cafeína não funciona.
Eu uso às vezes para treinar, né? Quando eu quero fazer algum exercício físico e tal, aí eu tomo, mas para estudar, para mim, não funciona muito bem. Beleza. Então eu ia lá e tomava café, acordava de manhã, cansado, tomava um café, cortisol tudo desregulado, ficava com sono durante os estudos, né? Dormia no meio do estudo mesmo, tomando café, o café já parou de fazer efeito. Aí ficava ansioso, ficava nervoso, não conseguia estudar, não conseguia absorver os conteúdos, né? Conteúdo simples, né? Simples, o básico ali das matérias eu não sabia, porque eu tinha aquela ansiedade, meu Deus, eu tenho que estudar e tal, e não fazia nem o básico, nem o simples, né? Que é você sentar, estudar o básico com calma, com tranquilidade. Nem isso eu conseguia, porque eu acordava ansioso, nervoso, aí a fazer simulados, errava todas as questões fáceis, enfim, e aí fui reprovado, né? Fui reprovado. E prejudiquei meu sono, fiquei estressado, desenvolvi depressão, né? Não cheguei a tomar um antidepressivo, mas eu tinha sintomas clássicos de depressão. Eu não tinha vontade, eu estava pensando em desistir. Então aconteceu exatamente isso comigo, né? Hoje eu consigo ver, conversando com vocês, converso com pessoas do Brasil inteiro, todo dia o pessoal manda mensagem, a gente acaba conversando, né? É um aprendizado muito grande isso. E aí eu consigo perceber que isso não aconteceu só comigo, aconteceu com outras pessoas. E também foi uma das minhas motivações para ensinar o meu método aqui nas redes sociais, né? Uma das minhas motivações foi isso também, né? Eu ensinar o meu método aqui para vocês, para que vocês também também consigam passar em medicina, né? E não sofram também essas coisas que eu sofri e que outras pessoas sofreram, né? Então, é importante vocês analisarem, né, essa métrica do tempo, tá? Então não é aumentar o teu tempo de estudo, é você ter um estudo de qualidade, você não estudar de noite, né? Os meus alunos do Método Atleta da Mente, eles são proibidos de estudar de noite, né? Eu falo, cara, é proibido você estudar de noite. É proibido, porque de noite você vai desregular o teu cortisol, acorda mais cedo, acorda 4 da manhã, acorda 5 horas da manhã e estuda de manhã, né? Não estuda de noite. Óbvio que tem essas exceções, né? Tem o cara que trabalha às vezes e tal, mas até esse cara que trabalha, eu sempre falo para ele, ó, é, vamos supor que você vai estudar, aí vai depender de como que ele vai mapear a semana dele, quantas horas ele vai estudar. Vamos supor que o cara vai estudar 4 horas por dia, que acho que é um tempo bem legal. 4 horas líquidas. Então, esse cara que trabalha em horário comercial, ele vai ter só de noite para estudar, que é o tempo que ele está em casa. Aí eu falo para ele, cara, dorme mais cedo, vai dormir tipo entre 9 e 10 horas da noite, faz um ritual do sono, não come uma coisa pesada, né? Faz uma meditação antes de dormir, enfim, faz um ritual do sono. Vai dormir entre 9 e 10 horas da noite. Acorda entre 4 e 5 horas da manhã, por quê? Porque às vezes tu tem que respeitar o teu despertar, tá? É muito importante isso, senão você às vezes acorda meio cansado. Então, respeita, o teu corpo tem que acordar de forma automática, tá? No longo prazo, isso fica mais tranquilo. Por exemplo, eu hoje era 4h40 e eu acordei, eu despertei, né? Porque o meu cérebro, o meu corpo, ele tá treinado a acordar cedo, tá? Desde a época que eu entregava jornal, eu acordava cedo, tá? Eu tinha que acordar 4, 5 horas da manhã para trabalhar. E depois, quando eu virei vestibulando, eu também comecei a adaptar o acordar cedo, né? Para mim sempre funcionou bem. Eu sempre funcionei bem de manhã, tá? E não é que eu funcionei bem de manhã, é que biologicamente falando, né, neurofisiologicamente falando, você funciona melhor de manhã, porque o teu cortisol tá alto. Se você fica cansado, letárgico de manhã e você funciona melhor de noite, quer dizer o quê? Que o teu cortisol tá desregulado, tá? Então, se você desperta, é criativo, quer fazer um monte de coisa de madrugada, de noite, é um sinal clássico que o teu cortisol está desregulado, tá? De acordo com a neurociência, beleza? Então, veja bem, eu sempre acordei cedo, né? Sempre acordei de manhã no meu despertar, tá? Às vezes não acontece, eu preciso do despertador, mas geralmente eu acordo sozinho. Veja bem, esse cara que estuda e trabalha, ele acordando de 4, 5 horas da manhã, ele faz ali 2 horinhas de manhã, depois ele vai trabalhar, faz 1 horinha de meio-dia, né? Ali no intervalo de almoço, e depois ele faz mais 1 horinha ali, entre 5 e 6 da tarde, ou 6 e 7 da noite, ele faz mais 1 horinha de estudo. Aí bateu as 4 horas de estudo, 2 de manhã, uma de meio-dia e uma ali no finalzinho da tarde. Então, esse cara ele não vai estudar de noite. Daí, das 7 às 9 da noite, das 7 às 10, ele vai descansar. O que ele vai fazer nessas 3 horas? Ele vai descansar, ele vai tomar um banho relaxante, um banho quente para dar uma relaxada. Ele vai fazer um yoga, vai fazer uma caminhada, né?
vai fazer um exercício físico, vai comer um alimento leve, vai se preparar para ir dormir, entendeu? Então, 4 horinhas, ó, 4 horinhas, mesmo o cara que estuda e trabalha, e aquele cara que só estuda é mais tranquilo, né? Ele vai ter o dia inteiro ali para organizar o tempo do estudo dele, mas até esse cara eu recomendo ele não estudar no período da noite, por essa questão neurofisiológica, não é nenhuma opinião minha, não é achismo, estou falando aqui para vocês, estou falando aqui de neurociência, tá? Isso vai trazer vários resultados para vocês. Então, esses são os pontos que eu acho fundamental na hora de você escolher o tempo que você vai estudar, né? Quanto tempo você vai estudar durante a sua rotina de estudo. Então, lembra, vai ter dias que você não vai conseguir estudar e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, entendeu? Tudo bem, beleza? O pessoal perguntou aqui, a Jussara, cortisol não é o hormônio do estresse? É o hormônio do estresse, tem várias funções no teu corpo, tá? Ó, a Paloma perguntou: como aumentar meu cortisol pela manhã? Banho gelado. Banho gelado é uma excelente estratégia para você colocar o cortisol lá em cima e acabar com o sono, tá? Se você acorda de manhã e vai estudar e fica com sono, é que tem alguma coisa errada. Você não pode ter sono durante os estudos. Ou é que o teu sono não foi bom, né? Você não teve um sono bom, que é um sono reparador, tá? Ou a tua alimentação tá ruim, então durante o teu sono você ficou fazendo vários processos digestórios, o teu sangue estava tudo no intestino, tá? É, ou você tá muito ansiosa, tá com muito pensamento, tá? Pode ser vários fatores, e aí o teu sono não vai ser bom e durante o dia você vai ter sono, tá? Não é normal você ter sono. Ó, a Jussara falou, eu trabalho no cartório. Então faz o seguinte, querida, acorda antes. Coloca o teu estudo como prioridade, entendeu? No teu trabalho hoje, tu está gerando riquezas para terceiros. Você é uma funcionária. Você gera riquezas para terceiros. E você tem que colocar você como prioridade, entendeu? O que vai fazer você ascender na vida, você crescer na vida? O que vai fazer você crescer na vida é você estudar. Você adquirir conhecimento, você ter uma profissão, você ser médica, isso vai fazer você crescer na vida. Então coloca o teu estudo como prioridade, né? Inclusive, se o teu trabalho está prejudicando o teu estudo, abandona esse trabalho, procura um trabalho mais flexível, um trabalho que não vai prejudicar tanto o teu estudo, coloca como prioridade, porque daqui os 6 anos vão passar de qualquer forma. Aí você escolhe se daqui 6 anos você vai ser médica formada e poder estar mudando a vida dos seus pacientes, mudando a vida da sua família, ou se você vai continuar daqui 6 anos gerando riqueza para terceiros com um salário ali por mês, né? Você que escolhe, porque daí quando você for médico, você vai escolher onde que você vai trabalhar, enfim, porque aí você vai ter conhecimento, tá? Ó, eu não consigo aprender rápido. O que fazer? Então, eu falei antes ali da questão de método de estudo, né, pessoal? Se você vê videoaula, se você lê, a tua taxa de retenção é 5%, né? 10% com a leitura. Se você pratica o conteúdo, faz no meu caso, o que é praticar? No meu caso é ver paciente, né? É, prática, ir no hospital, ir na enfermaria, isso é prática no meu contexto de medicina. Então, quanto mais eu praticar, mais eu vou aprender. Por quê? Eu vou lá, pratico. Aí o professor fala, ó, tem tal exame, não sei o que é esse exame, anota. Não sei qual que é o mecanismo de ação desse medicamento, pegue e anota. Aí eu chego em casa e eu vou pesquisar esses conteúdos. Eu vou para a prática, eu vejo os problemas ali da prática, e aí eu chego em casa, eu vou ter um foco seletivo e vai aumentar a minha probabilidade de reter aquele conteúdo, tá? Isso é prática. Falar inglês, por exemplo. Você quer aprender, você quer falar inglês, né? Se você quer falar inglês, como que tu aprende a falar inglês? Falando. Não é lendo gramática, não é fazendo curso, sabe esses cursos que tu fica 6 anos e torra o teu dinheiro e depois de 6 anos você não sabe falar nada de inglês, não consegue nem conversar com um americano e você ficou 6 anos ali tentando decorar verbos, como é que conjuga o verbo no futuro, no passado. Cara, e aí você enriquece o dono da escola de inglês, você enriquece o dono do cursinho, né? Infelizmente é assim. E aí vamos pegar o inglês aqui como exemplo. Como é que uma criança aprende inglês? Como é que você acha que uma criança, ela nasceu nos Estados Unidos, ela não sabe falar, ela não sabe conjugar verbo, ela não tem vocabulário, ela não sabe nada, é uma criança, tá ali no desenvolvimento infantil dela. Como é que ela aprende? Ela vê as pessoas falando e ela tenta repetir o que os caras falam. O pai estimula a criança para conversar, né? Ela fala uma coisa errada, o que acontece? O pai corrige o que ela falou errado. O pai
fica feliz. Olha que legal que meu filho está falando. Ele fica feliz. Numa escola de inglês, quando tu fala errado, o que acontece? Comenta aqui para mim. Quando você está numa escola de inglês e você fala alguma coisa errada, você conjuga o verbo errado, você pronuncia alguma palavra errada, o que acontece? O teu professor te corrige. Aí o teu cérebro, ele tem essa questão do erro, né? Ele quer evitar o erro. Aí tu gera uma neuroassociação negativa. Você tem um bloqueio com falar inglês, fica com medo de falar inglês. Aí é louco, por exemplo, tipo, eu falo toda semana, para mim treinar meu inglês, eu falo com um americano toda semana. E tipo assim, eu falo várias coisas erradas, às vezes eu conjugo o verbo errado, e em nenhum momento o cara me corrige. O cara entendeu o ponto. Se é bonito, se tá certo a conjugação, isso com o tempo eu vou aprender. Depois eu pego, vejo, pô, falei tal coisa errada, aí eu vou lá e estudo. Em nenhum momento o cara me corrige, porque ele sabe que isso vai bloquear o processo de aprendizagem. A criança aprende. Por que a criança aprende rápido qualquer língua? Se comparar o adulto com a criança aprende muito mais rápido. Por quê? Porque na sala de aula a criança é estimulada. Quando ela erra, o professor fica feliz, motiva, os pais motivam a criança. Toda hora validando ela. Aí tu vai lá, fica 6 anos na escola de inglês e não aprende a falar inglês. Tu fala qualquer coisa errada, os caras te corrigem. Aí no nosso contexto, né? Porque ela pergunta, não aprendo rápido. No nosso contexto, no contexto de vocês, é porque eu já passei. No contexto de vocês, o que que é prática para vocês? É prova. Para você passar em medicina, você precisa fazer prova. E quando você erra, você fica feliz ou fica triste? Comenta aqui para mim. Quando você erra na prova, para você passar em medicina, a tua prática é prova. Quando você pratica, você fica feliz ou fica triste? Fazendo uma metáfora aqui com o aprendizado da criança. Fica triste ou fica feliz? Comenta aqui para mim. Fica triste, ó, o pessoal comentou, triste. Se a criança, toda vez que ela erra, ela fica triste, ela também não vai aprender. Só que é bem pelo contrário, ela fica feliz, os pais motivam, valorizam o erro dela. E por isso que ela aprende tão rápido. E por isso que você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos até conseguir passar em medicina. É exatamente por isso. E aí os donos de cursinho ficam felizes com isso. Aí tu chega lá, aí o teu professor, não pode ter ansiedade. Não pode criar expectativa. Ó, tu precisa de no mínimo 3 anos. Aí bota a culpa na escola. Não, tu fez um ensino médio péssimo. É por isso que tu vai ficar 2, 3 anos até tu ganhar a base teórica. Aí tu ganha a base teórica. Em nenhum momento sai da boca dele, não, é que o meu método de estudo ele é precário, ele é retrógrada. Você é 100% tempo passivo, você não tem tempo para estudar, você desregula o teu nível emocional e por isso tu vai ficar 4 anos aqui enchendo o meu bolso de dinheiro. E aí você vai na playlist aqui do podcast ATM Ouro e você vai ver os meus alunos que passaram em medicina, meses. Meses estudando, o cara passa em medicina. Foi o meu caso. Não. Estratégia de estudo. Estratégia. Aí, não, mas isso é balela, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Aí aí você vai acreditar no que você quiser. Eu não tô aqui para ficar cagando regra, tá? Tô aqui só para trazer uma reflexão para você. Aí você que escolhe. Mas assim, qualquer pessoa tem capacidade de aprendizagem. E eu falo isso, e olha, tem mais um detalhe. E eu, com 12 anos, fui diagnosticado com um transtorno neurobiológico chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, tem um problema cerebral que prejudica a minha capacidade de aprendizagem. E eu só descobri tudo isso, fui em busca disso, porque eu não me dei bem com a escola. A escola disse que eu era burro. A escola disse que eu nunca ia ser alguém na vida. E eu fiquei, pô, será que a escola tá certa? Eu fiquei meio, pô, será? Será que os caras estão certos? Será que eu tô fadado a uma vida de fracasso? Será que eu vou ficar aqui o resto da minha vida empacotando sacolas no supermercado? Eu fiquei me questionando sobre isso. Pô, será que é só isso mesmo? Será que eu vou ter que passar o resto da minha vida aqui empacotando sacolas? Aí eu fiquei meio assim. Aí fui descobrir que a escola que era o culpado, que a escola que tinha me limitado, atrofiado o meu crescimento, né? Então, assim, é, analisa essa questão da aprendizagem, tá? Prática, você tem que praticar 100% do tempo, mesmo sem base, mesmo sem teoria, pratica, tá? Com o tempo você vai ganhando base teórica. Quer falar inglês? Você me deu um exemplo do inglês. Quer falar inglês? Pratica, fala. E, Léo, eu não sei nem o que falar. Beleza.
tu vai pra conversa, tá, eu queria falar que eu acordei hoje às 5 horas da manhã. Aí beleza, como é que eu falo isso? Aí tu vai lá e tenta falar, né? Aí você começa a adquirir vocabulário, entendeu? Aí com o tempo você vai aprendendo. Não dá também pro dia pra noite tu também querer falar tudo, não dá. Mas tu vai começar aos pouquinhos, né? Começa aos pouquinhos, aprende vocabulário, aprende como conjugar o verbo, né? Futuro, quando eu quero falar que eu tô no passado, quando eu quero falar no presente. Aí tu vai desenvolvendo, mas não é com uma aula que você descobre isso, é praticando. Você vai lá e tenta falar alguma coisa e você não consegue falar. Aí você vai lá e pesquisa como é que fala tal coisa, entendeu? Aí você vai pesquisando, vai buscando os conteúdos, vai aprendendo. É a mesma coisa nos estudos. Sem base, sem nada, você vai praticando e você, pô, o que é isso, o que é aquilo, e vai desenvolvendo o teu processo mental de aprendizagem. Aí você aprende rápido. Vamos ver mais dúvidas aqui. Ó, Flávia, muito boa a live, deixa salva, por favor. Isso aí, vou deixar salvo. Essa aqui é uma de utilidade pública, tá? Utilidade pública esse conteúdo aqui para você não ficar botando fora o dinheiro de vocês, tá? Vamos ver mais dúvidas aqui. Ó, a Bárbara falou: quando eu erro, eu fico com vontade de desistir. Ó, eu fico ruim o dia todo, né? Quando eu erro, fico muito abalada. Vocês entenderam, pessoal, essa metáfora com a criança, né? Conseguiram entender isso? Ó, a Franciele perguntou: ainda dá tempo de passar? Essa é uma dúvida que o pessoal faz bastante agora na reta final, né? Será que ainda dá tempo de passar? Né? Como que vai ser a estratégia de estudo? Vamos lá, então, Franciele. Depende de vários fatores, tá? Depende de vários fatores. Eu sempre falo que o culpado é o método, né? Então, se você se dedica, se você estuda e você não consegue passar em medicina, a culpa é do método, tá? Porque o método ele vai influenciar no teu nível emocional, ele vai influenciar na tua capacidade de aprendizagem, vai influenciar na tua capacidade de memorização, tá? Então, veja bem, vai depender muito o método que você vai utilizar, tá? Por exemplo, vamos supor que eu estou no Rio Grande do Sul, tá? E eu quero ir para São Paulo. Então, eu posso ir a pé, sozinho, né? Eu posso chegar em São Paulo? Eu posso, né? Só que eu vou sofrer, vai ter chuva, eu posso ficar doente no meio do caminho, eu posso desistir, tá? Ou eu posso ir de ônibus, né? Posso investir um dinheiro ali e ir de ônibus. Só que o ônibus vai doer as minhas costas, vai demorar muito tempo e tal. Pode ser que o ônibus quebre no meio do caminho, né? Pode acontecer. Agora, qual que é o melhor veículo? O veículo de alta potência, que tem uma probabilidade zero de acontecer acidentes e que rapidamente eu vou chegar em São Paulo. Avião, né? Então, avião, eu invisto um pouco mais de dinheiro e saio do Rio Grande do Sul e vou para São Paulo de avião. Então, eu vou ir muito mais rápido, tá? Vou ir muito mais rápido. Eu vou economizar dinheiro, na verdade, por quê? Porque de ônibus eu vou ter que jantar, vou ter que almoçar, demora um dia inteiro, 24 horas para me chegar em São Paulo. E se eu for de ônibus, demora 90 minutos, tá? Então, rapidamente eu vou estar lá. Então, veja bem, é, no nosso contexto, né? Pegando essa metáfora, no nosso contexto, o que é? Você ir a pé é você estar no YouTube, tá? Você tá no YouTube. Como assim, Léo? Você chega no YouTube e cada um fala uma coisa. Então, você está vendo aqui o meu vídeo e do lado já tem um monte de vídeo aqui de dicas de estudo, né? Então, o YouTube é uma plataforma de procrastinação, né? Então, assim, vai ter vários vídeos aqui falando e vai ter pessoas que vão falar diferente do que eu falei aqui. Vai ter pessoas que vai falar o seguinte: eu passei em medicina vendo vídeo aula. Vai ter outras pessoas que vai falar o seguinte: eu passei em medicina só fazendo resumos. Vai ter pessoas falando: eu passei em medicina sem fazer simulados, né? Então, e aí tu vai pensar: pô, mas o cara falou ali que tem que praticar neurociência, que tem que fazer provas, isso e aquilo, né? Tu vai ver o meu conteúdo, que é baseado na neurociência, nada que eu falei aqui para você é achismo, é ciência pura, tem evidências na minha narrativa. Você vai ver eu falando, vai ver outro cara, pô, mas o cara passou aqui e não fez nenhum simulado. Aí tu pergunta para ele qual que é a evidência, qual que é a ciência por trás. Aí é a minha opinião. Aí tu fica assim, pô, qual que eu sigo? Aí vem um que fala que só leu, né? E aí vira uma salada de fruta. É como se você estivesse saindo do Rio Grande do Sul e indo para São Paulo a pé. Você pode chegar? Pode,
né? Você pode chegar. Só que a probabilidade de você não chegar é alta. Eu não trabalho com achismo, eu trabalho com estatística. Você, quando você for médico ou médica, você vai trabalhar com estatística, com números. Você vai prescrever um medicamento que, através dos estudos, através dos guidelines, mostrou que é o melhor medicamento para aquele paciente naquele cenário. Isso que você vai fazer. A não ser que você seja o que a gente chama na medicina picareta, que é o cara que só quer dinheiro. O cara que, toma essa coisa aqui porque eu acho que é bom, porque ele só quer ter o dinheiro. Daqui a pouco o cara tem conflito de interesse com a farmacêutica que desenvolveu aquele medicamento, né? Mas se você está aqui, se você quer ser um atleta mental, se você quer ser um vencedor, acredito que você vai praticar uma medicina de excelência. Você vai realmente quer fazer a diferença na vida das pessoas, né? E se você não quer isso, eu recomendo seriamente que você nem me siga mais. Eu só eu quero transformar aqui uma comunidade de pessoas que querem vencer honestamente na vida. Então, quando você virar médico ou médico, você vai praticar uma medicina baseada em evidência. Então, o que eu falo aqui para vocês são evidências científicas, porque eu quero trabalhar só com questões cognitivas, né? Então, eu quero trabalhar com essa questão de cognição, né? Atender TDAH, atender depressão, mais essa parte de estudante. É isso que eu quero, né? O meu objetivo na medicina é trabalhar com isso. Então, desde agora, né, eu já comecei a estudar sobre isso. Faz mais ou menos 4 anos que comecei a estudar mais neurociência, fazer cursos, ler livros e tal, né? A aprender mais essa parte, porque eu quero trabalhar com isso. É o que me dá paixão, né? Dentro da medicina, a área que eu mais me identifico é essa área, da neurologia e da psiquiatria. São as áreas que eu mais gosto. Então, no futuro, no meu consultório, eu quero atender só estudantes com esses problemas cognitivos, tá? É isso que eu quero. Então, veja bem, o que eu falo aqui para vocês é baseado na neurociência. Só que daqui a um pouco você vai lá e vê várias pessoas falando outras coisas. Aí você fica meio assim, pô, aí teu estudo vira uma salada de fruta, tá? E aí tem o segundo tipo de veículo, que é de ônibus, né? Então você está vendo as videoaulas, taxa de retenção baixa, vai demorar mais tempo, né? E o avião, que é o método atleta da mente, que é o método que eu desenvolvi, que ele é baseado na neurociência, né? Que vai te ajudar a aprender como passar em medicina. Porque se você está aqui, é porque você ainda não conseguiu passar em medicina, tá? Então, assim, eu só garanto o cara ser aprovado, o cara fazer a matrícula, se ele for meu aluno, né? Se ele estiver dentro do meu método. Aí eu dou garantias para ele, que ele vai ser aprovado em medicina. Agora, quem estuda só pelo YouTube, quem está indo sozinho, aí eu não posso dar garantia de nada. Mas, assim, se você estudar da forma correta, se você praticar, se você fizer bastante provas, se você fazer bastante redações, se você tiver uma boa estratégia de prova, tá? Estudar uma coisa, fazer prova é outra coisa totalmente diferente. Então, se você tiver uma estratégia, um passo a passo, um nível emocional bem treinado, eu acredito que é possível, sim, você conseguir passar em medicina esse ano, tá? Esse ano ainda é possível. Porque, assim, você consegue, quando você estuda da forma correta, você consegue ter resultados extraordinários, extraordinários. E, assim, por mais que, eu sempre falo isso para os alunos, por mais que você fez um ensino médio péssimo, alguma coisa tem na tua cabeça, alguma coisa tu guardou, alguma coisa tu memorizou, tu tem experiência de vida, porque assim, o vestibular, ele cobra conhecimentos de vida. A medicina é uma ciência gigantesca, então são várias doenças, vários medicamentos, é muito mais complexo. O vestibular é isso daqui, ó, isso daqui são conhecimentos do dia a dia, são conhecimentos gerais, é simples a prova, sabe? Então eu acho que sim, você consegue, em poucos meses ali, você já consegue ter resultados extraordinários, tá? E daí a Franciele pergunta, tá, beleza, como é que eu faço para participar da sua turma? Nós não temos vagas, tá, querida? Franciele, né? Nós não temos vagas no momento, tá? É, a nossa turma está lotada, a gente abriu agora, mês passado, a gente abriu uma turma, né? Então, para você poder entrar no método, é só através de turmas, né? Por quê? Porque geralmente eu faço um evento antes, e aí nesse evento eu consigo resumir ali, passar uma ideia do que é o método, né? É uma forma de eu selecionar, né? Eu filtrar as pessoas que vão entrar dentro da minha comunidade, que vão entrar dentro do método. Por quê? No método, nós temos centenas de alunos. São alunos que vieram de baixo, alunos baixa renda, que investiram em conhecimento, que investiram para estar ali. Então, é o melhor tipo de aluno, que é o cara que conseguiu um investidor anjo, que ele vai entrar ali e ele vai ter sangue no olho. Então, eu faço uma sequência de aulas para filtrar, para trazer só aquelas pessoas focadas, só aquelas pessoas dedicadas, né? Para me manter o nível da minha comunidade, né? Não baixar o nível, eu quero só subir o nível da comunidade, né? Que são mentes brilhantes que vão estar ali dentro, querendo crescer, querendo evoluir dentro da medicina, né? E o nosso objetivo no futuro
é fazer eventos presenciais, né? Quando os alunos começarem a virar médico, Franciele, o meu objetivo, né, é fazer eventos com esses alunos, né? E falar sobre medicina, como que a gente pode fazer um impacto maior na vida dos nossos pacientes. Esse é o meu objetivo, criar uma comunidade, né, uma família ali do ATM, não só para passar em medicina, mas pensando já no futuro também, que eu quero essas pessoas junto comigo, né? Eu quero estar junto com eles, enfim, depois procurar emprego, né? A gente sabe que a medicina está se formando cada vez mais médicos, então buscar um emprego de qualidade, não ter que morrer dando plantão, né? Buscar outras estratégias para conseguir se destacar dentro da medicina. Então, esse é o nosso objetivo, ter uma comunidade, por isso que eu preciso filtrar cada pessoa que entra, né? Eu quero filtrar as pessoas que vão entrar dentro dessa comunidade, porque o nosso objetivo é criar uma família ali de pessoas, de vencedores que querem crescer na vida, tá? Mas, atualmente não tem vagas, beleza? Tem alguma previsão? Ah, então, tem bastante pessoas me pedindo, né? Só que assim, eu quero que vocês entendam, pessoal, que a minha vida já está garantida, né? Então, daqui a alguns anos eu vou ser médico, eu já tenho trabalho, né? Eu já tenho até trabalho depois que eu virar médico, então a minha vida está garantida, graças a Deus. Para eu não preciso mais me preocupar com isso. Então, a minha vida já está garantida, eu trabalho em estratégia médica, depois eu vou para São Paulo, né? Eu já tenho oportunidade de emprego lá, tipo assim, eu não preciso mais me preocupar com isso. Só que eu quero ensinar o método, é um desejo que eu tenho de ensinar o método para outras pessoas, né? É um objetivo que eu tenho. Tanto que eu estar aqui hoje, 6 horas da manhã, fazendo aula para vocês também, é um dos meus propósitos, né? De passar conteúdo, passar conhecimento de forma gratuita, dentro daquilo que eu consigo fazer, né? Não tem como eu ajudar todo mundo, né? Eu não sou Deus, mas eu tento ajudar dentro daquilo que eu consigo, só que eu tenho a faculdade de medicina, né? Então, eu tenho que focar na faculdade. Eu vou acabar aqui essa aula e vou começar a estudar para a faculdade de medicina. Hoje eu vou estudar dermato, oncologia e endócrino. São as 3 matérias que eu vou estudar hoje. Então, eu tenho que focar para mim fazer uma boa faculdade. E então, tem um número limitado de pessoas que eu consigo atender dentro do método, que a minha equipe consegue atender dentro do método. Por isso, a gente abre poucas turmas ao longo do ano, tá? Ó, a Bárbara perguntou: você recomenda ir para as questões primeiro? Claro, é o exemplo que eu dei ali antes, Bárbara, da criança. Como é que a criança aprende? Ela vai ler gramática? Comenta aqui. Vamos lá, pessoal. O exemplo do inglês é bem legal. Como é que vocês acham que a criança aprende o inglês? É estudando gramática? Ela vai para a gramática primeiro? O que vocês acham? Comenta aí. E aí, com a resposta de vocês, você já sabe o que tem que fazer. Né? Então, assim, a criança ela não estuda gramática, ela fala tudo errado, ela erra primeiro. Depois, com o tempo, né, os pais vão, ó, tem que falar assim, fala assado, com o tempo você vai aprendendo. Então, sempre você vai para a prática primeiro. Tu pega, por exemplo, as escolas de medicina nos Estados Unidos, como é que é? Você vai para a prática, você vê o paciente sem saber nada, aí você vê, ele está tendo esse sintoma, aí tu anota. Ele toma tal medicamento, aí tu anota. Enfim, ele fez tal exame, teve tal alteração, aí tu anota. Aí tu chega em casa, tu vê os sintomas que ele teve, os medicamentos que ele está tomando, e aí você começa a entender qual que é a doença que ele tem, qual foi o diagnóstico que ele teve, os exames que ele teve alterado, entendeu? Então, primeiro você vai para a prática e depois você descobre aquilo, né? Você tem dúvidas, né? Você viu situações ali que você teve dúvidas, e depois você vai buscar a teoria daquele conteúdo, tá? Então, prática primeiro, e depois a teoria. Sempre, sempre, tá? Isso não é uma opinião minha, não é coach, não é ciência, tá, pessoal? A neurociência mostra, e é só tu pensar do ponto de vista evolutivo, né? Por que a gente aprende? Para resolver problemas. E tu acha que o cara, né, pensando há milhares de anos atrás, lá, o homem das cavernas, que morava na selva, ele pensava assim, nossa, eu tenho que aprender tal coisa, tenho que memorizar tal coisa. Não, ele ia para o campo de batalha, ele ia para a selva e descobria problemas, né? Aí que ele começou a desenvolver a engenharia, desenvolver o conhecimento da medicina, porque o cara ficava mal, né, tinha um machucado, daí que ele desenvolveu a medicina, aí que ele desenvolveu a agricultura com problemas, não foi, vou começar a plantar aqui essas sementes, né? Vou construir essas ferramentas aqui de engenharia. Não, o cara foi para a prática, teve problemas, e aí depois que ele desenvolveu essa aprendizagem e memorizou esse conhecimento.
prática, né? Então, é só pensar num contexto evolutivo, né? Que é o que a neurociência traz para nós. Como seria a rotina perfeita? Seria a melhor rotina para você, tá? Não existe rotina perfeita. Livro de neurociência, Stella Collins. Stella Collins, neurocientista. Não tem tradução para português, tem que falar em inglês. É o melhor livro. Brasil, assim, pessoal. Não é querer pagar pau pro americano, pro europeu, mas os caras são muito top, tá? Então, português eu parei de ler faz tempo, tá? Eu só leio coisas em inglês. Português não tem nenhuma literatura que eu goste, né? Geralmente os livros que eu li foi tudo os treinamentos que eu fiz foi tudo em inglês, tá? Português eu não tenho nenhum para recomendar aqui para vocês. Então, Stella Collins é uma neurocientista britânica e ela estuda neurociência da aprendizagem. É o que eu recomendo para vocês. O livro dela tem na Amazon, é um livro bem caro, acho que é uns. É, convertendo, acho que dá uns. Não sei quanto que dá, mas é bem caro o livro dela, acho que é uns R$ 400, mas é um livro que vale muito a pena, tá? Mas assim, se você não fala inglês, eu não recomendo você ler esse livro, tá? Eu recomendo você passar em medicina. Depois que você passar em medicina e você gosta de neuro, você gosta de psiquiatria, você gosta de neurociência e você quer evoluir os seus conhecimentos, aí sim, depois que você passar. Acho que agora, principalmente em reta final, acho que o teu objetivo tem que ser estudar, praticar, tá? Pessoal, o meu tempo acabou aqui com vocês, né? Eu tenho que voltar a estudar. Tem várias dúvidas aqui que não deu para responder, beleza? Mas espero ter ajudado vocês aí com essa aula, tá? Espero ter agregado valor aí para vocês, né? Ter contribuído aí com a jornada de vocês sobre o tempo, tá? Então, acho que foi uma aula bem legal aí. Espero que vocês apliquem, tá, pessoal? A única coisa que eu quero de vocês é que aplique esse conhecimento, tá? Então, anota o que eu falei, vê de novo essa aula, aplica os conhecimentos. Acho que essa é a única coisa que eu peço aqui para vocês, tá? Aplicar o conhecimento, tá? E se você conhece algum amigo seu, alguma amiga sua que quer passar em medicina, que quer ser o primeiro médico da família e quer crescer na vida, né? Não nasceu em berço de ouro, não recebeu herança da família, manda esse vídeo para ele, tá? Mas só se ele for um vencedor. Manda esse vídeo para ele para poder ajudar ele também, né? Um conteúdo gratuito aí para vocês, né? Uma forma de eu poder ajudar vocês dentro daquilo que eu consigo, né? Então, o que eu consigo é vir aqui fazer uma aula para vocês, né? Depois eu tenho que estudar para a faculdade. Então, é isso aí, tá, pessoal? Bons estudos para vocês e se dediquem, né? Se dediquem, se esforcem para vocês conseguirem passar em medicina, ser o primeiro médico da família e poder honrar a família de vocês no futuro, tá? Tamo junto.